Fala, povo de Deus. Muito bom estarmos juntos aqui. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da nossa Escola da Bíblia Emanuel. Estamos hoje para a aplicação da aula 4, aula sobre Abraão. Estamos nesse módulo 2, falando sobre os patriarcas. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar com a gente mais uma aula. Estamos aqui com o Benção mais uma vez, né, Benção? Vamos estar dando continuidade nessa jornada de conhecimento da palavra de Deus. Também. Nós vimos até então aulas sobre Adão, sobre a geração de Sete, e sobre Noé, a última aula, e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre Abraão, esse grande personagem, né, esse grande patriarca, e vamos hoje tentar extrair. Temos uma tarefa difícil, né, Benção? Porque é um personagem que tem bastante história atrelada a ele, bastante contextos, bastante personagens que são paralelos à história dele, né? Mas vamos tentar aqui de uma forma mais objetiva, mas também trazer aquilo que a gente achou de interessante para essa aula e para que os irmãos possam aprofundar o conhecimento disso. Então hoje seria basicamente, né, pastor, um resumão, um resumo de fato da história de Abraão, né? Isso. Ele que é mais conhecido como o patriarca da fé. Exatamente, pai da fé. E aí é isso, você vai entender que a gente vai estar correndo um pouquinho na aula, mas fica à vontade para depois tirar suas dúvidas. Se você quiser ler de fato a história de Abraão, começa lá em Gênesis 12, você pode ficar à vontade para ir lendo e tirando as dúvidas com a gente em seguida. Não esqueçam de assistir a aula, que você está fazendo agora, fazer seus apontamentos, responder o questionário que a gente vai estar encaminhando para vocês e também acompanhar aquele conteúdo que vai ser posto para você em forma de PDF também. Vamos lá. Amém. Então, iniciando sobre essa aula 4, a história de Abraão, né? Temos esse chamado de Abraão. Então, Deus chama Abraão, e esse texto vai se encontrar lá em Gênesis 12, dos versos 1 ao verso 3, né? Se você tiver com a Bíblia aí, leia conosco. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então esse é um texto bem conhecido, né, pastor? Muitas pessoas já Isso. citam ele. É um texto E áureo, né, da história de Abraão, né? É o grande chamado de Abraão. E a gente aqui vai estar chamando de Abraão, embora aqui no texto ainda ele é Abrão, né? A gente vai estar chamando ele sempre de Abraão desde o início, para que fique mais fácil de você captar aí a mensagem, mas lembrando que aqui ainda o nome desse camarada ainda era Abrão, né? Deus muda o nome dele. A gente vai ver isso mais na frente, no pacto, mas é o grande chamado, né? É tirar Abraão da sua terra, de fato, e entregar para Abraão um vislumbre daquilo que ele ainda não sabia que ia acontecer, né? É prometer para Abraão algo que ele ainda não estava vendo, né? Então é esse chamado e essa obediência, né? Já de imediato, né? Abraão se colocar disponível para Deus, né? Disposto a ter fé e acreditar que aquele chamado era para o bem dele, né? Embora ele não soubesse o que iria vir, mas ele sabia quem era o Deus que estava falando para ele. Então é um pouco disso, né? Essa dinâmica de confiança mesmo, embora sem saber um pouco do que iria vir. Então, Abraão ele toma essa postura de acreditar em Deus mesmo, ter essa fé, né? Nos pais. então, pastor, uma coisa que é interessante, que cabe ressaltar, é que, na verdade, a obediência ela vem através da fé, né? E do conhecimento de quem é Deus para nós. Isso, Abraão é o exemplo disso, o que vai acontecer posteriormente. isso aí. Temos as promessas de Deus, né? Então, Deus convida Abraão, Deus faz um chamado e, ao mesmo tempo, Deus declara algumas promessas para esse sujeito, né? Então, a primeira promessa que a gente leu agora há pouco aí, no texto de Gênesis 12, é que ele seria, a partir dele, iriam se gerar uma grande nação, né? Ele seria pai de grandes multidões. Então, Deus promete, de fato, a Abraão grandes coisas, né? A partir dele. Então, ele seria o grande patriarca, de fato. A sua geração iria povoar a terra, né? Então, Deus promete isso de forma muito especial, porque Deus diz que ele iria ser abençoado e a vida dele, a família dele, iria abençoar todas as outras famílias da terra. Isso é lindo porque a gente vai ver isso, bênção, lá na frente, quando a gente vai olhar para Jesus, quando a gente vai ver o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas que nós somos descendentes de Abraão e descendentes dessa promessa que Deus fez para Abraão lá. Então, em Jesus, essa promessa de que todas as famílias seriam abençoadas, ela se cumpre.
Então isso é muito belo, né? Como Deus ele orquestra tudo, de fato, e ele é capaz de prometer isso para esse sujeito. Então ele vive com essa expectativa dessa promessa de Deus sobre a vida dele. A promessa de Deus, ela não foi só dita uma vez, né? Ela Isso, se repete, isso. ela se replica ali porque é, Deus tem esse pensamento de realmente mostrar, olha, é isso que realmente eu quero. Ele falou lá atrás, em Gênesis 12, a partir do verso 2, Isso. que ele seria a paz de multidões, e no capítulo 15, verso 5, ele vai dizer mais uma vez: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então, mais uma vez, ele diz que realmente ele será o pai de multidões. Né? Isso aí. E aí começa a jornada de fé de Abraão, né? Então, a gente tem Abraão crendo, de fato, na promessa de Deus, crendo que ele teria que ir para algum lugar. Então, ele sai, de fato, do lugar que ele estava habitando e vai para uma terra que ele não conhece ainda, que ele não sabia que viria. Então, Abraão faz algumas viagens, né? Nessa sua peregrinação aí terrena, ele sai de uma terra, vai para outra, e a gente vai ver mais na frente que ele resolve ir para outro lugar sem a validação de Deus, inclusive, mas é o fato que Abraão começa uma jornada de fé. Né? Tudo isso é um aprendizado, de fato, que Deus, ele de forma pedagógica, vem ensinar para a gente sobre essa jornada de fé, sobre essa caminhada de fé. Então, Abraão faz algumas viagens, né? A gente vai ver isso a partir do capítulo 12 mesmo, de Gênesis, já faz a primeira viagem, e depois com o sobrinho dele, Ló, né? Que ele vai ter algumas desavenças mais na frente, então isso é bem interessante da vida dele, né? Então, Abraão viaja por várias regiões, incluindo Canaã, Egito e Negueb, confiando nas promessas de Deus. A jornada de Abraão nos ensina sobre perseverança e fidelidade a Deus em tempos de incerteza. Apesar da incerteza que ele tinha que perseverar. Ele tinha que se manter fiel a Deus. Só um detalhe disso. Pode passar para Ismael, que vai chegar já já, mas é interessante que nessas viagens de Abraão, o povo de Israel começou, o povo de Israel não, né? Onde ele estava habitando ali, que seria a terra de Israel mais na frente, até a terra de Canaã, que era a terra prometida. Então, é muito interessante a história de Abraão, porque no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e Deus leva Abraão para a terra de Canaã, ali já teria se cumprido a primeira promessa, que era a terra que Deus iria dar a ele. Embora ele chegue na terra, vê a terra povoada por outros deuses, por outras nações que adoravam outros deuses, ele chegou na terra prometida. E Deus iria instituir aquela terra para ele. E aí acontece que depois de alguns anos, eles passam por uma fome, né, por uma seca muito grande. E Abraão, por si só, ele resolve ir para o Egito. Ele resolve fugir daquela terra, né? Com medo dos outros povos, com medo de não conseguir suprir a sua família. E lembrando que essa decisão dele não é uma decisão posta por Deus. Né? Normalmente Deus orienta Abraão para lá. Então ele toma essa decisão de ir para o Egito, na tentativa de talvez se proteger, se resgatar. E a gente vai ver essa particularidade porque quando ele vai para o Egito, ele comete alguns erros. Né? Primeiro ele mente, dizendo que Sara era apenas sua irmã, e ele, meio que para se proteger, para se resguardar, ele expõe a sua esposa, tem então esposa. E aí depois a gente vai ver que o faraó descobre aquilo tudo, porque recebe algumas pragas ali, e ele manda Abraão embora com alguns bens, porque Abraão foi bem recebido graças a Sara. E então a gente vai ver que ele toma algumas posturas incorretas, né, mesmo? E aí isso cabe para a gente refletir um pouquinho, porque embora a gente atribua o caráter de Abraão a esse camarada que é o pai da fé, ele tem muitas falhas. Ele carrega consigo muitas falhas. A gente vai ver na história de Ismael, por exemplo, também há outras falhas que é consequência daquela decisão que ele tem tomado lá atrás. Porque Agar era um escravo que ele tinha ganhado lá do Egito. Então é muito interessante que, embora ele seja o patriarca da fé, ele não é perfeito. Não existe perfeição nos homens. Não existe. Se não for a figura de Cristo em nós. Então, quando a gente vai olhar para os grandes heróis da fé, a gente vê lá em Hebreus, a gente vai ver grandes homens, mas a gente vai ver grandes homens que tiveram muitas falhas. Assim. E o grande herói, o grande personagem da história da Bíblia é Jesus, que é o ser perfeito. Né? Então, a gente vai ver isso muito na história de Abraão, na história desses grandes homens, que eles tiveram suas falhas. Eles eram seres incríveis, mas eles tiveram suas falhas. E Abraão também era mais um deles. Né? Mas fala pra gente, desse como foi essa dinâmica agora da nascimento de Ismael. Né? A gente vai lembrar aqui que ele foi para o Egito, voltou para a terra de Canaã, expulso lá.
pelo faraó, e ele volta com H, né? E aí Deus tinha prometido para ele um filho, né? Só empregado. Lá atrás, Deus já tinha prometido que ele seria pai de multidões. Porém, Sara, naquele momento, ainda não podia ter filho, né? Isso. A história vai contar que Abraão ele vai e a partir de uma conversa que ele tem com Sara, acredito que é no capítulo 16, eles têm uma conversa e Abraão toma a sua empregada para ter um filho, né? Mas uma decisão tomada pelo homem, Exatamente. sem autorização de Deus, né? Sem autorização da parte de Deus. E ele toma essa decisão e a partir daí tem o nascimento de Ismael. Sara já era velha, né? Sara já era velha, inclusive Abraão também já tinha uma idade bem avançada, aproximadamente ali uns 90 anos, se não me engano. Isso. E após isso, Sara se sente mal, Sara se sente mal e enfim, né, situações de casamento mesmo, ela pede para que expulse Agar juntamente a seu filho, né? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente. E o engraçado é que, na verdade, as consequências da decisão de um homem tomar a partir do seu conhecimento. Isso. E não confiar de fato em Deus. E nesse momento aí, Abraão teve essa queda, né? Esse grande erro, né? Uma grande consequência de um ato que ele tomou. E a gente vai ver que Deus é tão gracioso que ele transforma as decisões ruins em coisas boas mais na frente, né? Ele consegue fazer essa grande virtude que ele tem de transformar as coisas ruins em coisas boas, né? Ele consegue mostrar a sua graça apesar dos tempos ruins, né? Então, Ismael nasce, H é muito, é, ela é duramente, como é que eu posso dizer, oprimida por Sara. E aí, mas Deus cuida muito bem de H, cuida muito bem de Ismael, e a ponto de Ismael realmente também ter toda a sua trajetória e importante na história do reino. Mas o grande filho não era Ismael, né? O grande filho da promessa era o filho quem iria gerar era Sara, né? E a gente vê aqui esse texto, né? Abraão e Sara tentam realizar a promessa de Deus através de H, resultando no nascimento de Ismael. A história de Ismael destaca os desafios e as consequências de tentar cumprir as promessas de Deus por meios próprios. Se Deus cumpriu alguma coisa, Deus prometeu alguma coisa, ele vai cumprir da forma como lhe apraz, né? Não a gente precisando ajudar a Deus, né? A gente precisa ajudar a Deus. A gente precisa simplesmente fazer o que Deus quer que a gente faça. E ter fé naquilo que ele quer que a gente tenha. Então, isso é um pouquinho da dinâmica de vida de Abraão nesse momento, onde ele resolveu, juntamente com Sara, cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele. E aí a gente vem para o pacto, né, Beto? É verdade. Após o nascimento de Ismael, a história vai contar que, no capítulo 17, vai dizer que Deus estabelece um pacto com Abraão, né? Mesmo tendo essa situação, Deus ele mantém sua palavra firme. Ele não muda. Ele não muda. Então, Deus ele é um ser imutável. Ele, enfim, ele é demais, né, cara? Tu consegue enxergar aí que Deus, em todo momento, apesar de nossas falhas, ele se mantém firme conosco. E aí, no capítulo 17, a partir do verso 9 até o 14, ele vai conversar mais uma vez com Abraão e vai orientar como deve ser feita essa circuncisão, né? Isso. E vai dizer que aos 8 dias da criança, ela deve ter o seu prepúcio cortado, tendo sinal de santidade, confere? Exatamente, isso. Então, nesse momento também, pastor, tem a mudança Do nome dele, do né? nome Isso. dele. Aqui em 17 aqui Abraão passa a se chamar Abraão, né? E Deus, mais uma vez ele ratifica, né, a sua promessa de que ele seria um grande pai de multidões, porque Abraão significa isso, pai de grandes nações, pai de multidões. Então é mais uma vez Deus dizendo, olha, a promessa não diz sobre você, mas diz sobre mim, como tu falou agora, né? Sobre o que Deus havia prometido, sobre a palavra do próprio Deus. Então, se eu prometi para você, Abraão, essa promessa vai se cumprir. Então, você de fato vai ser pai de multidões. Só mais uma curiosidade, pastor. Sim? Nesse momento também, depois que o nome de Abraão muda para Abraão, o nome de sua esposa Muda também. muda também. Sarai passa a ser Sara, né? É isso aí. E aí tem, né? Deus estabelece o pacto da circuncisão como um sinal da aliança com Abraão, e a circuncisão simboliza a separação e a dedicação a Deus, né? É essa Amém. forma de separar o povo. Então,
todas as pessoas que seriam descendentes de Abraão ali agora seriam separadas, todo homem, todo menino, eles seriam dedicados a Deus e há esse pacto da circuncisão aqui para, de fato, distinguir esse povo. E esse pacto se perdura, né? Até que a gente vai ter luz, até que o povo vai ter luz, quando Paulo vai falar sobre a circuncisão, que não é mais necessária, porque o grande pacto foi feito em Jesus. E a gente vai ver isso mais na frente. Né? Então, nessa história aqui, a gente já vê um paralelo traçado entre os grandes pactos. Lembra que a gente viu um pacto que foi feito lá em Noé, que é o grande arco-íris? E esse pacto também aponta para Jesus, que é o grande sinal de Deus. Aqui é a mesma coisa. Jesus Cristo como grande pacto. E agora a circuncisão não é mais uma separação de cada Deus. Não faz mais sentido haver circuncisão porque o grande pacto foi feito em Jesus. Né? Então, isso é muito interessante. Durante toda a extensão da Bíblia, é, vai debater bastante sobre essa questão da circuncisão. Isso, isso. Então, desde lá do Pedro de Moisés, desde lá de Abraão, na verdade, até Até o o dia Novo de Jesus, Testamento. até o dia de Jesus, isso. Até Na verdade, até após, né? os apóstolos, isso. Eles E, vão debater bastante sobre essa circuncisão. uhum. E a gente vê agora o significado, né, da Tem até circuncisão. um debate, né, entre Pedro e Paulo lá em Atos, que é justamente sobre isso, né? Pedro ainda quer que, não, para quem é que vai diferenciar? Tem que ser circuncidado e tal. E Paulo vai trazer luz a esse debate aí mais lá na frente. Mas bacana, vamos lá, vamos avançar aqui. Vamos para a visita dos três anjos, né? Então, a gente viu esse pacto e agora que Deus novamente visita Abraão através dos anjos para fazer anunciar, né, que Isaac iria nascer, né, Beto? Então a gente vai ver isso no Gênesis 18 e, de fato, Deus fazendo se cumprir a sua promessa. É interessante que tu falou que Abraão e Sara já estavam mais velhinhos e, de fato, conta-se aproximadamente 25 anos após Deus ter falado para Abraão e Sara lá atrás que eles iriam ser pais. 25 anos depois é que Isaac vem à tona. Então, olha o tempo que eles tiveram que esperar e confiar em Deus para que essa promessa se cumpra. Às vezes a gente não quer esperar uma semana, um mês, nem um ano, né? Eles tiveram que esperar 25 anos para que aquela promessa fosse se cumprir na vida deles. Então, isso é muito interessante. A importância da hospitalidade também, né, pastor? Vai estar aí no em Gênesis 18, Isso. vai informar ali o quão importante foi ser hospitaleiro, né? Uhum. Entender tudo aquilo que estava se passando e de fato acreditar. Que Deixa eu ver. Deus visita Abraão na forma de três anjos e reafirma a promessa do nascimento de um filho por meio de Sara. Essa visita reforça a importância da hospitalidade da fé na realização das promessas de vida. Então aí a gente vê, né, de fato que é muito importante a gente depender da fé. Às vezes a gente não vai ter explicação para muitas coisas, às vezes a gente vai buscar conhecimento e ciência, mas não vai ter. A gente vai ter que depender da fé. Então, mais uma vez, né, reafirmando a situação lá de Abraão e Sara, pô, já é muito tempo, eles já tinham passado quantas coisas ali na vida, passando tantas é, dificuldades, e mesmo assim eles acreditarem naquilo, mas pelo conhecimento que existe em Deus, quem é Deus, pela, pela obediência, a fé ela tem que permanecer. Nós devemos ser hospitaleiros da fé que existe em Cristo, né? Isso aí. Muito bom. E a gente chega para um momento, né, do sacrifício de Isaac. Aqui a Bíblia vai ter um intervalo, né, Beto? Depois que Deus declara essa promessa, a gente tem um intervalo aí da história de Sodoma e Gomorra, né? Da história de Ló, que foi o sobrinho de Abraão, a gente não vai estar nesses detalhes agora. Mas a Bíblia faz esse intervalo aí das histórias e a gente volta para o sacrifício de Isaac, quando Abraão chega lá, a partir do capítulo 20, né? Quando Abraão se hospeda em uma outra cidade, e aí tem uns probleminhas com Ismael lá, onde, como a gente tem falado, né? Agar ela é muito oprimida por Sara, então Abraão se vê obrigado a expulsar Ismael e Agar do seu território. Então, Deus acolhe, Deus protege Ismael e Agar, mas aí então surge Isaac na história, né? O grande filho aí da promessa, e ele nasce, então Deus faz uma prova, né? Dessa fé tamanha, né? E a gente vai ver que aqui é o ápice, talvez, das grandes histórias, talvez a mais pesada, uma das mais pesadas que a gente vê de fé de provação, né? Que alguém poderia ter essa história do teste de Abraão, lá em Gênesis 22, né, Messi? Eu acredito que essa história aí é que mostra a redenção, né? O camarada que vacilou tanto, quantas vezes ele, acredito que aqui no texto cita duas vezes que ele diz que a esposa, na verdade, é só sua irmã.
Exatamente. Ele diz lá para Faraó primeiro, e depois ele diz para Abimeleque, né? Que é no texto de Isso. Gênesis Gênesis 20. 20. É isso. E posteriormente aqui ele tem que mostrar. Ele diz, olha, eu sei que eu não acreditei, sei que passei por todas as dificuldades, mas quero me redimir de fato, quero mostrar aí. E no texto aí de Gênesis 22 vai citar, né? Esse teste de fé que Abraão teve, e é quando ele é levado, né, pelo Espírito Santo, por Deus, até o monte. E aí, mais uma vez, a história de Jesus ela é mostrada, né? No monte, né? Que ele é levado, O Monte carregado. Moriá e o Monte da Caveira, né? O Monte da Caveira Isso. lá onde Jesus foi morto. E o sacrifício ali, né? Representado por Isaac, primeiramente, posteriormente pelo bezerro, pela ovelha, pelo, Pelo Carneiro, né? pelo Era um carneiro. Carneiro isso. E aí mostra também Jesus Cristo, que foi o sacrifício vivo, né? Pelos, pelo nosso pecado, né? Então, Jesus é esse personagem principal aí que morre por nós. Nós somos substituídos por ele. Amém, amém. Isso é uma história linda e ao mesmo tempo que ela é assustadora, porque Deus leva o homem até ter convicção de que iria matar seu próprio filho, né? Nós que somos pais sabemos quanto é pesado isso aqui. Então, mas Deus faz Abraão ir até o extremo e ele não demonstra nenhum tipo de receio, né? Pelo contrário, ele tinha certeza de que Deus iria providenciar de alguma forma. Mesmo que o menino morresse, mas que depois de alguns dias, de algum momento, Deus iria ressuscitar. Isso que ele fala, né? É isso que Hebreus fala pra gente. Que Abraão cria tanto em Deus que mesmo que se ele matasse Isaac, ele cria que Deus poderia ressuscitar o menino. Poxa, velho, isso aqui é É lindo, extraordinário, é né? extraordinário. Não tem como a gente descrever essa convicção na pessoa de Deus, e quem é nesse ser que Abraão cria. Então, essa fé é incrível. E aí a gente tem a substituição, né? O grande link da substituição de Isaac pelo carneiro, né? Lê pra gente. Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele sacrifique seu filho Isaac. O sacrifício de Isaac prefigura o sacrifício de Cristo e é um dos maiores exemplos de fé e obediência na Bíblia. Aí. Que é lindo. E aí tem uma aliança reafirmada, né? Que é quando é, Abraão vai sacrificar e Deus intervém e aí ele reafirma essa aliança com Abraão, né? Que de fato Isaac era o grande filho da promessa e, e que Deus não faria isso com ele, né? Que ele passou no teste e foi aprovado no teste. E ele recebe as recompensas, né? Pela obediência fiel ao que Deus havia instruído, determinado que ele fizesse, né, Deus? Lá em Gênesis 22, a partir do verso 12, ele vai citar, né, que é quando realmente. O anjo intervém, né? E aí diz: olha, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Engraçado, pastor, que é a mesma coisa, de fato. Quando Abraão vai e levanta ali aquele sinal, é o que Deus está fazendo com Jesus, né? O salário do pecado, que é para nós, é a morte. Mas no gratuito foi por meio dele. Então, a substituição ali, e quem é que está matando ali? Muitas pessoas pensam até que é Satanás que está matando. Não, mas não é. Exatamente. Aquilo ali é o peso da nosso pecado que Deus está Exatamente. lançando sobre seu filho, né? Então, de fato aí, e até esse link que o senhor disse, né? Mesmo que Isaac morresse ali naquele momento, é a esperança de que ele ressuscitasse, que foi o que aconteceu com Jesus posteriormente, Exatamente. no Monte das Caveiras, né? Lá Exatamente. e aí, a recompensa pela obediência fiel. Após o sacrifício de Isaac, Deus já afirma suas promessas a Abraão. Deus promete abençoar Abraão e multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. A reafirmação da aliança mostra a fidelidade de Deus e a recompensa da obediência fiel. Então é isso. É Deus, mais uma vez, né? Não fazendo Abraão esquecer daquilo que ele havia prometido lá atrás, muito tempo atrás, para que ele não tivesse isso aceso no seu coração o tempo todo. Ele demonstrou que não havia esquecido, porque ele foi fiel, de fato, até nesse momento aí, final da sua vida e da caminhada como pai, né? E a gente vai chegar, Benção,
o legado aqui, a morte de Abraão. Então a Bíblia relata que Abraão morreu lá em Gênesis 25, né? Versículos 7 e 8. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Então, Abraão deixa seu legado, né, de obediência e de fé. De fato. Quando a gente vai falar de fé na Bíblia, se tem um personagem que a gente pode falar é sobre Abraão, né, sobre esse legado que ele deixa, sobre esse ensinamento, né, sobre a sua vida ser tão pedagógica e ensinar tanto para a gente, e ao ponto dele estar dentro daqueles grandes heróis da fé que a gente lê. Então, de fato, ele deixa isso marcado para nós como um grande exemplo a seguir. Né? Abraão, pai da fé, viveu 175 anos e foi sepultado com honra, deixando um legado de fé e obediência, como você já citou aí. Né? Abraão é sepultado na caverna de Macpela, no campo de Efron, junto com Sara. Isso aí é um fato importante, né? Que eles, talvez até um sinal do relacionamento, do casamento, né? Os dois são só. Isso. Então, mais uma amostra aí de que nós devemos ser um somente com o nosso cônjuge, né? Uhum. Junto com Sara. A vida de Abraão é um testemunho duradouro de fé inabalável em Deus. Então, nós vamos seguir agora, pastor, fazer uma relação, né, entre Abraão e Jesus. Isso. Quais seriam os tópicos mais importantes aí para a gente entender, né, o que faz tanto sentido na história de Abraão e que vai fazer sentido também lá na história de Jesus? A gente vai ver uma coisa importante lá em Gálatas que vai tratar do cumprimento da promessa. Né? Então, Paulo ele vai falar para a gente que a promessa que Deus havia feito em Abraão, ela se cumpre em Jesus, porque nós somos descendentes de Abraão, somos filhos da promessa de Abraão. E aí, quando Jesus surge, ele faz se cumprir essa promessa de que todas as famílias seriam abençoadas na terra. Então, essa é a primeira relação direta entre Jesus e Abraão. Se você quiser ler, Benção, lê para a gente aí Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Amém. É isso. E Abraão compra a figura tipológica de Jesus, né? Então, Abraão é uma figura tipológica que aponta para Jesus Cristo. Jesus é o descendente prometido a Abraão, que traria bênçãos a todas as nações. Acabamos de ver isso em Gálatas. Né? A fé de Abraão prefigura a fé em Jesus, o Filho de Deus. E a promessa de Deus a Abraão encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, que é o meio pelo qual todas as nações da terra serão abençoadas. Então, a gente viu um dos apontamentos lá na vida de Isaac, logicamente que Isaac esse grande sacrifício que o pai faz, e ele sendo substituído lá pelo cordeiro, né, pelo carneiro puro, como figura aqui de sacrifício mesmo para substituir todos nós. Então, se o carneiro substitui Isaac como filho, Jesus substitui a gente como grande cordeiro de Deus puro e imaculado, né? Ele substitui a gente para ser morto no nosso lugar e para levar sobre nós todas as suas culpas e pecados, como a gente falou agora. Então, a vida de Abraão ela tem esses paralelos. A grande promessa cumprida em Jesus, o grande descendente de Abraão, e a vida de Isaac ali nesse teste de fé aponta também para o sacrifício grande que Deus faz por todos nós. Né? Então, uma curiosidade, pastor, que Sim. Na história de Abraão, apesar de ele ter tido essa promessa, né? Aí a gente imagina o seguinte, pelo menos isso aí era até uma dúvida minha. Por que não foi Abraão quem teve os 12 filhos? Porque, na verdade, Deus faz do jeito que ele quer. Exatamente. E ele lançou aquela promessa, ele entregou Isaac, ele, após Isaac nascer, após ter filho, veio Jacó, né? Isso. Juntamente com Esaú, aquela história. E depois disso é que vem as 12 tribos. Exatamente. Então, Deus promete aqui, mas ele tem o tempo dele de cumprir. Exatamente. Muitas das vezes a gente imagina que se Deus prometeu, ele vai cumprir amanhã. Não, ele tem o tempo dele. E o tempo é somente dele, o reino é somente dele. Ele faz assim como ele quer com nossas vidas, né? Exatamente. Então, é isso aí que eu acho que é interessante na parte de Abraão, é dele entender que de fato é Deus quem faz. Conhecimento daquele ser sobrenatural e acreditar de fato que ele vai cumprir de acordo com a vontade dele, né?
É isso, é isso. Desafio grande, né? A gente poder falar de Abraão de forma mais rápida, mas acho que a gente consegue pontuar aqui as principais pontos dessa história. Leiam a história de Abraão, ela se encerra aqui em mais ou menos em Gênesis 25, como a gente leu agora há pouco a sua morte, 23, 22 e 23. Então, leiam a partir do 12 e tiram suas dúvidas depois com a gente. A gente está à disposição para os irmãos aí e irmãs. E é isso, vamos em frente, Ben. A gente vai avançando. Próxima aula sobre Isaac, sobre esse filho aí. Tem algumas coisas para a gente aprender também com ele. E a gente vai dar seguimento conhecendo os patriarcas, aprofundando um pouquinho sobre o Pentateuco, que é o que a gente tem estudado. Então, Deus abençoe vocês. Tenham à vontade, assistam a aula, olhem o conteúdo da aula, respondam o questionário para a gente poder acompanhar junto. É isso. Muito obrigado, meu pastor. Fiquem na paz. Deus abençoe, gente. Até Amém. mais. Tchau, tchau.